Boa noite a todos, ou bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Eu quero falar um pouco com vocês sobre a espiritualidade, né? E eu coloquei como a espiritualidade da reverenda, porque é a espiritualidade da forma com que eu vejo a espiritualidade, né? Muitas pessoas vão ver de forma diferente, vão ver de maneiras diferentes, né? Mas eu vejo a espiritualidade como uma busca pessoal por algo maior que nós mesmos, né? A espiritualidade é a busca pelo inexplicável, a espiritualidade é a busca pelo sobrenatural, é aquilo que muitas vezes é impossível de se crer. Nem sempre nós conseguimos crer naquilo que a espiritualidade traz ou mostra para as nossas vidas ou mostra para nós. Muitas vezes isso envolve uma relação com o sagrado ou não. Você não é obrigado a ter um sagrado, você não é obrigado a ter nada, nenhuma imagem, nenhum altar. A espiritualidade ela está dentro de você, independentemente das suas crenças religiosas e independente de você fazer parte de um clã, de um coven, de um grupo, de qualquer outra coisa nesse sentido, né? Essas crenças ou referências muitas vezes não tem nada a ver com o sagrado que você acredita, porque a espiritualidade ela é pessoal, ela é além dessas crenças, ela é além disso tudo que nós temos, né? Quando eu, reverenda, falo em espiritualidade, eu gosto muito de citar Buda. Por quê? Porque Buda, cujo nome é Siddhartha Gautama, ele foi o príncipe indiano que viveu aproximadamente 563 anos antes de Cristo, ou meio século antes de Cristo, né? Ele é uma figura central de uma filosofia, não é uma religião. Ele deu origem e é amplamente respeitado como um sábio que alcançou o estágio máximo da iluminação através do quê? Da meditação. E às vezes eu falo para os meus alunos, né? Olha, precisa meditar, né? Você precisa, soberana, essa semana eu meditei 15 minutos. Gente, meditar é um exercício e quanto mais você fizer, mais você vai sentir prazer em fazer e estar dentro e presente disso, tá? A iluminação, ela vem pela busca. E isso é pessoal, tá? Eu falo para as pessoas, antes de dormir, vai lá, gasta 15 minutinhos lá meditando, né? E essa primeira ação de Buda em busca dessa verdade, ele queria encontrar um caminho que mostrasse por que o sofrimento pessoal e por que existe a morte. Embora sendo ele um príncipe, embora tendo ele muitos privilégios, ele resolve renunciar a todo o seu conforto para seguir o quê? O caminho dessa verdade, o caminho dessa libertação, o caminho desse sofrimento pessoal. Gente, o sofrimento vem para todos que não se conformam com a realidade em que vivemos. O sofrimento vem para toda a gente, para todos que não se conformam com o quê? Com a realidade, com aquilo que você está passando. E isso faz toda a diferença quando eu falo da espiritualidade da reverenda. Buda teve o seu processo de crescimento e isso ninguém pode eximir ou fugir, né? O seu processo de crescimento, ele é pessoal. Para ele foi lá sentar e meditar. Então, esse processo, ele faz parte do teu crescimento na espiritualidade. Você está num grupo, você está aprendendo, você quer fazer um curso de teologia, você quer fazer um curso de tarô, um curso... Cara, meditação, né? É a chave para que esse crescimento aconteça na tua vida, tá? As pessoas querem a espiritualidade através de atalhos. É assim que eles querem. Eu entrei pro grupo da Soberana, agora eu vou ter minha pombogira. Não vai ter nada! Não vai ter nada se você não buscar. Porque uma entidade, uma divindade, uma deidade, eles estão anos-luz à nossa frente, né? Então a espiritualidade, ela não admite atalhos. Você tem que ir pelo caminho certo e não pelo caminho curto da marmotagem. Então, as pessoas, elas começam a extorquir os outros, né, por dinheiro,
falando que a pessoa tem tal pombogira, falando que a pessoa tem isso, que ela tem aquilo, que ela tem uma mediunidade não sei do que, e não tem nada. Se ela não buscar, ela não tem nada, né? Então, eu gosto também de citar o Cortella. O Cortella nem sei se tem religião, né? O Cortella, ele fala que tudo na vida tem que estar alinhado em o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo. É a tríade, né? A tríade da ética, isso, né? O que eu quero, o que eu posso, o que eu devo. Ou seja, se estiver faltando uma dessas bases, você vai se dar mal, né? Você vai capotar na curva, você vai encher o olho de cisco, tá bem? Então o sofrimento ele é causado pelo desejo e pelo apego. Então lembre-se disso, né? Nós não somos dono de nada. Tem gente que quer ser dono da namorada, dono da esposa, né? É o dono do carro, é o dono... Você tem a posse temporária, né? De algumas coisas materiais. Mas quando você for embora, você não leva nada, absolutamente nada. Tudo se perde com o tempo. Já ouviu a frase que nós nascemos sem nada e sem nada nós vamos? Pois dessa vida você não vai levar nada material. E se você não evoluir espiritualmente, você volta para o nada do nada e começa tudo do zero, né? Então, olha só, a TV de plasma vai para o lixo, vira sucata. O telemóvel que você adora vai ficar obsoleto, vai para o lixo, vira sucata. O carro vai virar sucata. Até o para sempre, sempre acaba. Não é assim? Que fala lá a música, né? Que fala assim... E era para sempre, mas para sempre, sempre acaba. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim, tão diferente. Olha lá, se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que era tudo para sempre, sem saber que o pra sempre, sempre acaba. Cara, é impossível superar o sofrimento e alcançar a libertação se você não percorrer o caminho certo que a vida te mostra. Num dia você vai ter sofrimento, num dia você vai ter alegria, num dia você vai ter paz, num dia você vai ter angústia. Mas o dia vai mudar para outro dia, e no outro dia você começa tudo de novo, tá? Então, olha só, a resiliência, a meditação é a prática que leva à iluminação. E você deve estar me perguntando agora assim, o que é isso? Esse caminho de quem se afasta do engano, das fofocas, calúnias e outras formas de abuso verbal. É esse caminho que você tem que trilhar. Estão falando mal de mim. Falam mal de mim. Falaram e falaram e falaram. E aí? O que a pessoa ganhou com isso? Quando uma pessoa fala mal de você, ela está querendo se erguer à custa de denegrir a sua imagem. E aí você rebate, você faz aquele clima do bate-boca, né? Fulano falou isso, vai ter que provar na justiça. Agora, se você se calar, porque você conhece quem você é, você vai pôr um ponto final na conversa toda, né? Então, o abuso verbal não faz parte da espiritualidade, né? Você precisa fazer o contrário disso, praticar o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Está lá nas cartas de Paulo Apóstolo. Você já leu a carta de Paulo Apóstolo aos Gálatas, capítulo 5, 22 e 23? Então, leia. É essa caminhada que eu não sou cristã, eu sou luciferiana. Mas eu ensino a Bíblia, eu sou teóloga. E eu conheço, mas eu vejo a Bíblia de uma visão diferente, né? Então, Paulo fala dos frutos do Espírito. E é você conduzir a sua vida na caminhada da ética. Eu não vou me aprofundar no budismo, porque budismo não é religião, né? Então, ele é um caminho. Eu não vou me aprofundar agora com vocês no cristianismo, porque Jesus
Não é religião. Jesus queria imitadores, ele não quer ninguém falando dele. Ele traz uma mensagem de amor. Jesus era comunista na visão dos homens, né? Jesus era um comunista. Então, a diferença é a seguinte: a espiritualidade é diferente da religiosidade. Enquanto a religiosidade é frequentemente organizada e baseada em doutrinas, a espiritualidade ela é flexível, ela é individual, ela permite uma variedade de experiências e práticas na sua vida. Mateus 15, verso 9, a Bíblia diz assim: em vão, olha só como o crente não lê a Bíblia, né? Em vão me adoram, estão presos a doutrinas que são preceitos de homens. Então, se as pessoas fossem imitadoras de Cristo, o mundo seria bem melhor, porque ele traz uma mensagem de amor. Ele traz uma mensagem de paz. Você lê Coríntios, onde Renato Russo escreveu aquela música, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, eu nada seria, né? Ainda que eu falasse, desse todos os meus bens aos pobres e desse o meu corpo a ser queimado pelas chamas, sem amor nada seria. Seria como o sino que bate, né? Só. Sem amor não vale absolutamente nada. Então, a espiritualidade ela não tem placa, ela não tem nome, ela não tem dogmas. A espiritualidade ela é livre na vida de cada um. E somos nós que determinamos se nós queremos essa espiritualidade ou não queremos essa espiritualidade. Então, muita gente pode... sofre horrores. Ela dá a sua vida pelo desenvolvimento dessa espiritualidade. E você está disposto a sofrer em busca dessa espiritualidade? Você está disposta a fazer tudo para que o seu eu cresça de uma forma coerente, segura, ética? Não existe uma fórmula secreta, não existe. Nem eu, nem você, nem ninguém pode definir se você será ou não bem-sucedido. O que existe é sabedoria, é a forma em que você encara os seus desafios. Pode ser uma forma rígida ou pode ser uma forma tranquila. É você quem vai fazer o seu plano. Então eu gosto de entender que os tabus criados, eles são contos que vieram a se tornar verdade por serem compartilhados por séculos e séculos e séculos e passaram a ser mitos, e passaram a ser dogmas, e passaram a pertencer à espiritualidade. Por exemplo, cobrir os orixás na quaresma. O que tem a ver matriz africana com quaresma? Nada, né? Mas os jesuítas que forçavam os negros a usar as imagens católicas, senão queimavam eles na fogueira, também enfiou a doutrina do cristianismo. Doutrina do cristianismo. Em vez de amar o negro, queimava o negro na fogueira. Não é? O simples fato de você ser uma mulher bonita, empoderada, você era queimada na fogueira. Por quê? Porque o diferente incomoda as pessoas. Aquilo que é diferente. Não ache você que a sua vida vai ser tranquila, não. Viu? A verdade nua e crua é que não há verdade absoluta. Não há. E nós precisamos respeitar as diferenças. Coisa que a grande parte das igrejas doutrinárias, não respeitam. São normas criadas por pessoas que já estavam a praticar uma ou outra e saiu e não concordou nessa igreja, criou uma outra lá, não concordou com aquilo, criou uma outra lá e foram criando as doutrinas. Ah, não pode bermuda. É engraçado, usa-se o Antigo Testamento para criar doutrinas e usa-se o Novo Testamento para falar que tudo pode, né? Então, você tem que entender, né, que para você crescer na espiritualidade, você precisa de práticas espirituais, que eu vou falar na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. É só 14 minutos, mas é de coração e o conteúdo está aí
Aproveite, muito axé, blessed be a todos.